Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre a figura do candelabro, também conhecida como castiçal ou menorá. O candelabro é uma figura que aponta tanto para as 7 igrejas como para a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E também está conectado com assuntos como as 7 festas, as 2 testemunhas, as 70 semanas de Daniel e as 2 casas de Israel, e mesmo a um período de avivamento. Todos esses assuntos estão conectados e presentes na figura do candelabro. Hoje vamos falar sobre a figura que existe entre as 7 igrejas e o despertar das 10 virgens. Conforme é revelado a João em Apocalipse 1, o mistério dos 7 castiçais é que eles representam as 7 igrejas. Portanto, o candelabro aponta para a plenitude da igreja. Paulo, por sua vez, com o zelo que vinha da parte de Deus, declara que estava preparando a igreja como uma virgem para o seu noivo, que é Cristo. Logo, vamos perceber que uma das figuras usadas para descrever a igreja são as virgens, que está sendo preparada para o noivo que é Cristo. O interessante é que ao falar da sua vinda, Jesus ele conta a seguinte parábola: o reino de Deus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Paulo declara que estava preparando a igreja como uma virgem para o seu noivo, que é Cristo. As 10 virgens estavam levando lamparinas, também chamadas de candeias, de onde vem a palavra candeeiro ou candelabro. É interessante notar que as 10 virgens saíram com as suas lâmpadas acesas. Isso nos lembra que Jesus chamou a igreja para ser luz do mundo. E também que Paulo diz: não apaguem o Espírito Santo. As 10 virgens, das 10, 5 virgens são consideradas prudentes por levar azeite extra e manter suas lamparinas acesas.
Aqui encontramos outra grande figura, pois o azeite tipifica o Espírito Santo e a luz da lamparina aponta para a palavra de Deus. Por isso o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porém, todas ficaram com sono e adormeceram. Aqui encontramos outra figura, pois o sono nas Escrituras aponta para as obras das trevas e para a contaminação com o pecado. Conforme Paulo declara em Romanos, o texto diz assim, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite quase acaba e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Na parábola, Jesus declara que à meia-noite ouviu-se um grito. O termo meia-noite é um link que nos leva para o Egito, quando Moisés é levado por Deus para preparar o povo, pois à meia-noite Deus executaria um juízo sobre todos os que não tivessem o selo de Deus sobre as suas casas. O interessante é que nos últimos dias Deus vai levantar testemunhas no mesmo espírito de Moisés para despertar a igreja que está dormindo espiritualmente. Outro ponto interessante é que à meia-noite ouviu-se um grito. Embora a palavra grito esteja em grego, o equivalente em hebraico é teruá, que nos linka a Yom Teruá, ou seja, a festa das trombetas. Sendo assim, podemos entender que o grito da meia-noite aponta para as duas testemunhas que estarão tocando trombetas. E este som de trombetas, proferido pela pregação da palavra das duas testemunhas, é que terá o poder de despertar o restante da igreja, das virgens que estiverem dormindo. Ao despertarem, as imprudentes quiseram o óleo das prudentes. Porém, a resposta foi: ide e comprai o óleo. Isto, em primeiro lugar, nos deixa claro que a salvação é individual. Porém, outra coisa que nós vamos perceber é a compra. Ide e comprai o óleo. Uma coisa fica claro na Bíblia, que tanto o Espírito Santo como a palavra são concedidas de graça. Elimas, o mágico, quis comprar e não conseguiu. Lá no profeta Zacarias, o azeite é chamado de azeite de ouro. E em Apocalipse é dito à igreja para que ela comprasse ouro refinado do Senhor, que dá de graça. Então, quando se diz para ir e comprar, eles estavam dizendo que a igreja, que as virgens deveriam ir atrás de adquirir tanto o Espírito Santo como a palavra de Deus, das quais eles não estavam cheios. Mas as virgens que não armazenaram quando podiam, não vão ter tempo de se abastecer no período da grande tribulação. Pois o período da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, a palavra será escassa por causa da perseguição. Por isso, o profeta Amós anuncia que haveria dias de escassez da palavra, quando ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. E não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra. E irão errantes de um mar até o outro mar,
do norte até o oriente, e correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Sede e fome, não de água e comida, mas da palavra de Deus. Tá? Então, os dias da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, serão um tempo onde a palavra será escassa, e não haverá aonde as virgens nécias comprarem para acenderem as suas candeias que estão se apagando. Depois de despertar as virgens, vamos ver o relato da vinda do noivo. Isto aponta para a vinda de Jesus. Embora as 10 virgens tenham despertado, apenas as 5 virgens prudentes tinham azeite para acender as suas candeias. As que estavam com as suas chamas acesas entraram com o noivo para participar do banquete nupcial. A entrada aponta para o arrebatamento, enquanto o banquete nupcial aponta para as bodas do Cordeiro, que está relacionada ao milênio. Depois que as 5 virgens entraram, a porta foi fechada. Esta expressão é um link que nos leva à Arca de Noé. Jesus declara que a sua vinda será como nos dias de Noé. Depois que Deus fechou a porta da arca, ninguém mais entrou. Depois que Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, a porta será fechada e não haverá segunda chance para quem não estava preparado. Não haverá um segundo arrebatamento ou coisa do tipo. Mais tarde, vieram as 5 virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor! E a resposta foi: não as conheço. Isto nos leva direto ao tribunal de Cristo, aonde muitos vão declarar, como está em Mateus 7. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quando entendemos as figuras que estão associadas ao candelabro, vamos perceber que todos os assuntos estão conectados. As 10 virgens, as 7 igrejas, as 2 testemunhas e o ciclo das 7 festas. Deus estava revelando seu projeto divino por meio de diferentes figuras, mas que contam a mesma história. Tendo este pano de fundo, podemos entender com mais clareza a ligação que existe entre as 10 virgens e o candelabro, que aponta para as 7 igrejas. Quando olhamos para as 7 igrejas, vamos ver que 5 delas estão recebendo repreensão da parte do Senhor. Estão sendo chamadas ao arrependimento. Porém, embora estas 5 igrejas recebam a repreensão, existe nelas algumas pessoas que estão irrepreensíveis. Ou seja, dentro destas 5 igrejas tem virgens nécias, mas também tem virgens prudentes. Em Éfeso, tem igreja nécia, que abandonaram o primeiro amor, mas também tem ali virgens prudentes, que trabalham, são perseverantes, não toleram homens maus e põem à prova os falsos apóstolos. Em Pérgamo,
Tem virgens nécias que se apegam aos ensinos de Balaão, mas também tem virgens prudentes que permanecem fiel ao nome de Jesus e não renunciam à fé. Em Tiatira, tem virgens nécias que toleram Jezabel, mas também tem virgens prudentes que possuem obras, fé, serviço, perseverança, trabalham mais atualmente do que no princípio. Em Sardes, tem virgens nécias que têm a fama de estar vivas, mas estão mortas. Mas também tem virgens prudentes que não contaminaram as suas vestes. Em Laodiceia, tem virgens nécias que não são frias e nem quentes, se acham ricas, não reconhecem que são miseráveis, pobres, cegas e nu. Mas também tem virgens prudentes que comprarão do Senhor ouro refinado para se tornar ricas, roupas brancas para se vestir, colírio para enxergar, que abrirão o coração ao Senhor que bate a porta. Além das 10 virgens estarem ligadas às 7 igrejas, elas também estão ligadas às 2 testemunhas. As únicas 2 igrejas que não recebem repreensão, que estão fazendo o que o Senhor mandou, são Esmirna e Filadélfia. Elas podem ser chamadas de amigas do noivo, pois Jesus declara no Evangelho de João: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Estas 2 igrejas estão agindo no espírito de Moisés e Elias, pois estão acordadas e com as suas chamas acesas. Elas apontam para as 2 testemunhas, os 2 castiçais que estão de pé diante do Senhor de toda a terra, as 2 oliveiras, de onde verterá o azeite de ouro para acender as demais igrejas. As 2 testemunhas, tipificadas na igreja de Esmirna e Filadélfia, de Moisés e Elias e de tantas outras figuras, fazem parte daqueles que estarão tocando trombetas, que vão emitir o grito da meia-noite, que o noivo está chegando. É a pregação das 2 testemunhas que vai ter a capacidade de despertar o restante da igreja que estava dormindo espiritualmente. Além das 10 virgens estarem ligadas às 7 igrejas e às 2 testemunhas, vamos perceber que elas também estão ligadas ao ciclo das 7 festas de Deus. A lei declarava que o sacerdote deveria limpar e acender as lâmpadas 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Quando olhamos para o ciclo das 7 festas, vamos perceber que a igreja foi acesa pela manhã na festa de Pentecostes, nas primeiras festas, com o derramar do Espírito Santo. Porém, ela vai voltar a ser acendida ao entardecer na festa das trombetas, por meio da pregação das 2 testemunhas. Quando a parábola relata que à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, a palavra grito, embora esteja no grego, o equivalente em hebraico é teruá, que nos linka com Yom Teruah, a festa das trombetas. Logo, este grito da meia-noite aponta para a festa das trombetas e para as 2 testemunhas, que vão começar a despertar as virgens para que elas preparem suas lâmpadas para a vinda do noivo. Este grito não é a 7ª trombeta ou a última trombeta. O grito serve para acordar as virgens que estavam dormindo, para estarem preparadas para o som da última trombeta e do arrebatamento.
A volta de Jesus também aponta para a saída do sumo sacerdote de dentro do santuário no dia da expiação, para se encontrar com o povo. Isto aponta para a festa da expiação. E quando o noivo manda 5 virgens prudentes entrarem, ele estava apontando para o arrebatamento e também para o tempo em que o sumo sacerdote conduzia o povo para a festa do tabernáculo, que aponta para as bodas do Cordeiro e para o milênio. Por isso, vamos perceber que as 10 virgens representam a igreja. E a igreja está tipificada no candelabro. No candelabro, vamos ter 2 castiçais acesos e irrepreensíveis que apontam para 2 igrejas, que são também 2 testemunhas. Mas também vamos ter outras 5 igrejas sendo chamadas ao arrependimento, pois são igrejas formadas tanto por virgens prudentes como por virgens nécias. A lamparina aponta para a condição espiritual de cada igreja no mundo, que foi chamada para ser luz do mundo. E tanto o azeite como a labareda de fogo produzida por ele apontam para o Espírito Santo e para a Palavra de Deus. É interessante notar que inicialmente as 10 virgens saem para aguardar a vinda do noivo com azeite na lamparina e com a chama de fogo acesa. Isto aponta para a festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja como labaredas de fogo, repartidas sobre eles, para que pudessem se tornar testemunhas até os confins da terra, pregando a palavra ousadamente. Porém, é dever das virgens serem prudentes e se prepararem com azeite de sobra para manter as chamas acesas nas suas lamparinas, para não apagar o Espírito em suas vidas. Paulo fala aos Efésios: enchei-vos do Espírito Santo, indicando que este enchimento não é permanente, mas que constantemente devemos estar nos enchendo do Espírito Santo. E aos Colossenses, Paulo declara: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Portanto, precisamos estar cheios do Espírito Santo e da palavra de Cristo, para que não venhamos a ser pegos desprevenidos quando este dia chegar. Este foi um breve resumo da conexão que há entre as 10 virgens, as 7 igrejas, as 2 testemunhas e o ciclo das 7 festas, tipificado na figura do candelabro. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e os seus comentários. E não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.